Meu filho apareceu lá em casa com uma moradora de rua, vocês acreditam? Nossa, vocês acreditam? Pois é, nem eu acredito. E o pior foi o motivo. Eu dava graças a Deus todo santo dia pelo filho que eu tinha. Porque meu filho, gente, ele era muito calmo, sabe? O menino não dava trabalho, desde pequeno o menino era um santo. Estudioso, só tirava nota boa, candengo. Não gostava de farra, não bebia, não fumava, não saía. Nunca vi ele com uma namorada. Até achei que meu filho cortava pro outro lado, que pra mim não seria um problema, nem pro pai dele. Porque não tínhamos preconceito. A gente só queria saber. Mas como ele era mais tímido, não falava sobre, a gente deixava pra lá, né? Nós tínhamos uma vidinha assim normal, éramos uma família normal, morávamos na nossa casinha. Eu era casada há anos com o pai dele, pai esse que já me botou um chifre, mas aí eu descontei. Nos separamos, resolvemos nos perdoar e voltamos, porque trocado não dói. Ele achou que ele ia botar e não ia levar. Tomou no furusquinho. Até que um belo dia, meu filho começou a ter umas atitudes um pouco estranhas, né? Chegou ele esbaforido, ele tava com seus 18 aninhos, ainda tava terminando a escola, no último ano. Falou, mãe, eu queria um lanche assim, assim, assado, mas eu queria em grande quantidade e tal, porque eu queria levar para uns amigos, só que ele tinha acabado de chegar da escola. A gente sabe que adolescente, quando chega da escola, tá com fome. Beleza, fiz o lanche que ele pediu, dei pra ele, sumiu, querido, voltou pra casa só de tarde. No dia seguinte que ele foi pra escola, de novo, ele levou um monte de lanche. E eu falei, o que tá acontecendo? De repente o menino virou o Tais, porque ele era assim, magrinho, né? Comia pouco a criança. Criança, 18 anos, pra mim ele era uma criança. Aí eu fiquei olhando aquilo ali e não falei nada. Quando deu mais ou menos uma semana que eu falei, a compra do mês está indo em uma semana, eu falei, querido filho, o que tá acontecendo? Estou alimentando alguém? Ele desconversou e foi pra escola. Tranquilo, passou mais uma semana e na minha folga, eu tava lá, arrumando casa, o pai dele estava trabalhando, me chega o meu filho com uma moça. Que eu olhei. Gente, quando ele chegou com a menina, eu já senti que tinha alguém com ele e eu achei que fosse um gambá. Gente, tava um cheiro tão forte, tão forte, tão forte, que eu falei, gente, o que tá acontecendo? Saí da cozinha e fui pra sala. Era o meu filho parado na porta, com uma menina do lado dele. Ela, notoriamente, era uma moradora de rua. Era uma pilingrina. Porque a menina tava toda suja, tava com roupa rasgada, tava de calça, ela tava com uma regatinha, com uma bermudinha assim de moletom, mas tava tudo muito sujo, muito gasto. E ela olhando pra minha cara, completamente assustada, meio que se escondendo atrás dele. Ele olhando pra minha cara e ele falou: mãe, a gente precisa conversar. Eu falei: a gente precisa conversar, realmente, porque o que que houve? E aí ele virou e falou, essa daqui é a Júlia. Júlia, gente, apesar de, né, tá parecendo assim um gambazinho, Júlia era muito bonita. Você via que por baixo de toda aquela sujeira, Júlia era uma menina bonita. E parecia ter mais ou menos a mesma idade dele. Eu falei tudo bem, filho. Vamos aqui pra cozinha, vamos sentar aqui. Sentaram os dois na cadeira. E aí a Júlia tímida, né, assim, parecendo um gambazinha pobre, tímida, começou a ficar, ficou no cantinho dela, peguei um pouquinho de água e tal, e aí meu filho começou a falar. Ele falou que conheceu a Júlia, né, voltando da escola, porque ela tinha tentado pegar o telefone dele.